amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E comigo hoje, olha só o meu privilégio, hoje ela está ao meu lado. A diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo. Olá, Ivan. Olá a todos os ouvintes. E, na verdade, não são só ouvintes, né? Pode ver pelo YouTube também, né? Pode ouvintes, assistir pelo... telespectadores e todas as formas de consumo da nossa informação. Leitores também, porque nós estamos com materiais em escritas, em produção. Sim. Então, se liga aí que nós estamos com um mapa mental de todos os episódios, hein? A partir de agora, os nossos programas têm mapas mentais de divulgação para você que quer absorver e resgatar os conteúdos que são discutidos aqui com a gente. Onde eles encontram os nossos mapas? Onde eles encontrarão os nossos mapas? Você já sabe? Em algum lugar. Algum lugar entre o Instagram, o YouTube e o Spotify? Sim, em algum lugar. Na verdade, na descrição dos podcasts, eles vão encontrar o link para acessar os materiais. Maravilha, perfeito. E hoje nós estamos aqui com os nossos amigos Rubens e Matheus da Ecoflame Garden. Bem-vindos, meninos. Obrigado pelo tempo disponibilizado para bater um papo com a gente aqui. Obrigado a vocês. Obrigado, Ivan. Obrigado, Josi. A gente que agradece o convite. Legal. Bom, contem para os nossos ouvintes, telespectadores, leitores, seja lá mais o que for, quem são o Rubens e o Matheus, o que vocês fazem, sobre o que a gente vai bater um papo hoje? Bom, nós somos dois empreendedores jovens, Matheus 25 anos, eu 27. Ah, que saudade dessa época. Que, olha, bateu na mesa, saiu até o som aqui. Que saudade dos meus 25 anos, Jô. Loucos por movimento, loucos por negócio, amantes de arquitetura, amantes de bom gosto, casa, e nesse pouco tempo a gente criou algumas empresas voltadas para o segmento, e eu acho que a gente vive empreendedorismo. E se a gente puder bater um papo aqui, contar um pouco das nossas jornadas, o que a gente fez, o que a gente errou, ponto de vista nosso, mas somos loucos por movimento. Gostei dessa, loucos por movimento. E eu acho que o Matheus é um pouco do oposto do Rubens, né? Vocês vão ver que a gente acaba se complementando. O Rubens, ele vai sempre para um viés muito mais de trazer uma ideia muito mais legal e imaginária, e eu tento trazer um pouco para a realidade. Eu acho que é isso que faz com que a Ecoflame, com que as outras empresas que a gente tem, ela acabe sempre dando certo esse complemento um com o outro. E eu acho que é muito legal esse ponto aqui que a gente tem de poder levantar, que apesar de tão jovens, a gente vem conseguindo um pouco desse espaço, vem conseguindo ganhar mercado, e com base em muitos acertos, erros, e é isso que fez com que a gente chegasse aqui e que a gente vai continuar progredindo. Essa questão de complemento é bem semelhante. Eu ia dizer que eles lembram bastante a gente. Você é o Rubens ou é o Matheus? Eu sou o Rubens. Eu sou com o Matheus. Eu ponho o carro para andar. Fala, opa, vamos lá, vamos fazer a coisa funcionar. E eu tenho as ideias. Eu não sei se eu viajo demais às vezes. Não. A Jo tem uma cordinha, a gente segura e falou, opa, fica aqui, não vai tão longe. É a mesma coisa. Mas é bom. Mas é porque, na verdade, a gente cria mentalmente as coisas que vão ser conquistadas e realizadas por vocês. Cabe a gente colocar em prática. E dá certo. Dá certo, mas eu acho que essa leitura, né, eu até vou chamar uma palavra aqui de maturidade mesmo, para ler as diferenças. Porque se você não consegue entender as diferenças, é complicado, né? Porque é atrito a todo momento, né? Então, assim, isso também me tornou muito melhor. Porque antes eu só tinha ideias, e o vender a minha ideia, talvez eu não conseguisse trazer muito. E aí eu já sei que quando eu vou contar a minha ideia, né? Vai vir um monte de coisas aqui que é questionamentos em relação àquilo que eu tô tendo de ideia. Eu já comecei a melhorar o meu jeito de vender as ideias, porque eu já sei as perguntas que vão vir, né? E se a gente não tem essa maturidade, eu acho que a gente fica pensando, nossa, não posso falar nada, porque o outro já tá destruindo a minha ideia, já não tá comprando a minha ideia. E quando você tem consciência, é fantástico essa... É potencializador, né? Essa consciência de pessoas e de cada um ter o seu ponto forte, eu acho que é relacionamento, né? Igual casamento, a minha esposa é de um jeito, eu sou de outro, a gente entende que jeito que é cada um. E eu acho que num relacionamento de sociedade, eu e o Matheus, a gente se conheceu de outro jeito e acabou virando sócio. Então, acho que é até uma história legal. Mas a gente tem muito essa consciência de maturidade do que cada um, qual é o ponto forte de cada um, onde a gente não corta um de cada um, onde que a gente dá voz
em que área que acho que é voz, e essa parte da criatividade, de expressar a ideia, é muito legal quando a pessoa ela sabe que você tá, ela não corta esse seu... Você mata a sua não corta ideia. o seu barato, né? Porque às vezes a gente tá sonhando aqui, tô delirando e chega alguém e fala, pô, isso aí não é viável. Mas se você olhar de outro jeito, vamos tentar adaptar. Vamos tentar viabilizar, Vamos tentar viabilizar. Eu acho que o Matheus, ele consegue tornar isso muito mais real. Ele fala, tá, beleza, entendi, agora vamos tentar botar na prática Vamos isso daí. tangibilizar isso. Olha só, quando a gente recebeu a pauta, tava aqui escrito pra gente assim, né? DNVB, o modelo de negócios que nasceu do digital. E eu fiquei pensando, o que é isso, né? Da onde vem, o que é essa sigla? E conta pra gente um pouquinho, explica pra gente o que é essa sigla, né? Traduzam a sigla DNVB. A DNVB é marcas que saem do digital. Então, são marcas nativas digitais. Nos Estados Unidos é utilizado o termo D2C, que é para o consumidor direto, que é uma marca que comunica com o consumidor. A DNVB, muitas pessoas elas confundem com uma startup, que o modus operandi, a startup é sempre uma empresa pequena, rápida, que ganha ou investimento Escalável. ou não, escalável, muito rápido. E a DNVB ela é parecida nesses traços. Por quê? É uma marca que ela constrói um produto pro consumidor. Então fica muito fácil dela ter uma conexão com o consumidor. E ela nasce no digital, no lugar mais escalável de tudo. Então, quando a marca ela cria um produto e ela cria uma ligação com o consumidor digital, é muito fácil ela escalar, ela ganhar fãs, ela ganhar empatia com o consumidor, e isso vai gerando uma roda que ela pode lançar ou mais produtos, ou lançar no físico, ou lançar em qualquer canal que ela queira, porque ela já tem esse canal muito bem estabelecido. As DNVBs elas são pouco exploradas no Brasil, esse nome. A gente conhece alguns grandes mestres do DNVB aqui no Brasil. A gente, inclusive, participa de mentorias, cursos que estão explorando isso, as marcas próprias brasileiras. Cita algumas marcas só de referência. Gummy Hair, a Bia Boca Rosa, que está lançando a linha dela, é uma marca que eu acho que ela é uma autoridade e ela cria uma marca para ela. Então ela já tem todo um vínculo já de afinidade com as pessoas que ela tem, com os clientes, seguidores. E aí fica muito mais fácil ela criar uma marca e vender um produto. Essa transferência de autoridade. E você sempre repara que a DNVB ela é meteórica, né? Ela tem um nível de engajamento muito alto com os seus seguidores, com os seus clientes. E isso facilita bastante a aceitação no mercado. Então, a DNVB é uma empresa que já nasce no digital. Exato. Eu acho que complementando um pouco do que o Rubens estava falando, entre startup e DNVB, uma startup ela pode ser uma DNVB, né? E a DNVB, ela geralmente é uma startup, porque o foco dela é o crescimento rápido, é o crescimento com base na audiência, é uma empresa que ela surge no digital e assim, ela surge no digital, mas ela escolhe o próximo passo dela. Se o próximo passo dela vai ser a construção e a consolidação da marca, se vai ser ela se tornar uma empresa física, se vai ser ela partir para a indústria, mas ela nasce já do digital e muitas vezes ela cresce com a sua própria audiência, né? Diferente de uma startup que muitas vezes já busca um investidor, busca um investimento, e muitas vezes a gente vê que startups com grandes potenciais acabam nem dando lucro e assim, vai dar um lucro talvez no longo prazo. Exemplo Uber, que tem 10, 15 anos e até hoje ainda dá prejuízo. Ainda se espera o lucro dele, né? Um dia vai acontecer. O Nubank é outro exemplo. Então, eu acho que essa é um pouquinho da diferença. A DNVB ela já é uma empresa que ela já tem a audiência e ela vai lançando produtos, ela meio que vai crescendo com as próprias pernas ali. Eles comentam, só interrompendo, a maioria das DNVBs eles falam que são bootstrap, que elas se pagam. Elas começam dando lucro, continuam dando lucro e elas crescem dando lucro. Então é muito normal uma DNVB não ter uma indústria, e ela se capitaliza tanto que ela pode escolher. Eu compro uma indústria, eu compro uma loja, eu abro... porque a margem das DNVBs são muito grandes. Então elas têm esse poder de escolha. Diferente de uma startup que normalmente ela está sendo financiada por algum investidor e ela precisa prestar conta. E sempre queimando caixa. Interessante. Então, olha, eu tô fazendo papel de leigo aqui, construindo meu entendimento sobre o conceito, mas pelo que eu entendi... Porque os nossos ouvintes precisam disso, né? Precisam construir os seus conceitos, exato. Então, entendendo melhor o conceito, a DNVB é uma empresa que nasce no digital. Eu achei interessante como vocês colocaram que ela constrói autoridade. Então,
ela nasce, tem autoridade e porque num negócio tradicional me parece que o foco é muito no produto, assim, eu tô pensando no produto. A DNVB, pelo que vocês estão colocando, me parece que a relevância que a marca tem, a autoridade que ela constrói é tão importante, talvez, ou mais do que o próprio produto, porque essa autoridade alavanca a força de venda delas para qualquer produto que ela cria. Ela tem essa relação. Sim. A marca, ela tem uma expressividade muito grande pela conexão, autoridade com o consumidor. Mas a DNVB, ela acha um produto que o consumidor realmente precisa. Certo. Normalmente a gente tem grandes marcas que elas estão lançando o produto sem parar. E nem sempre é a melhor comunicação, nem é o que realmente o cliente precisa. Então a DNVB, ela já nasce de um produto muito específico, em um nicho muito específico que vai ter essa comunicação. É um produto legal, comunica legal, com autoridades legais, tem afinidade, um ticket legal. E esse start dela, essa comunicação, é o que faz realmente o engajamento. No Brasil tem um número muito bacana. O termo DNVB vai crescer muito. Porque no Brasil a gente tem um nível de engajamento comparado com os outros países, de fãs, celebridades, muito alto. Nos Estados Unidos a gente fala que é tipo 10% que uma pessoa acha relevante uma celebridade para alguém, ou você ter um ídolo, um fã, a não ser esportista. No Brasil é 46%. E a gente é um país muito conectado. Nossa, 4 vezes mais. E o Brasil é um país muito conectado. E nossas mídias, elas são meio que unificadas, né? A gente não tem muitos canais, agora a gente está tendo com a digitalização mais opções. Mas o Brasil é um país que favorece o modelo de negócio de DNVBs. Então, esse termo, a vinda, novos investidores, fundos de investimento, olhando para esse novo setor das DNVBs, por exemplo, lançou agora um perfume do Gustavo Lima, agora, essa semana, de um fundo de investimento grande, a Ventures. E lançou em 1 dia, 2 dias, vende o que não vende numa grande perfumaria. O esforço de venda no modelo tradicional de distribuição. Um outro exemplo é a Virginia, que em 3 horas vendeu R$1 milhão em óculos de sol, né? E ela já tinha, 1 semana antes, ela já tinha feito o lançamento de uma linha, acho que de maquiagem, se não me engano, mas que também, perfume também. Que também vendeu, assim, absurdos. Vocês fundaram a empresa de vocês em 2020. Sim. E de 2020 para cá, vocês ultrapassaram a cifra aí de 22 milhões. Exato. Como é que surgiu isso? Essas vendas pela internet? Conta pra gente essa história. Como que rolou tudo isso? Eu acho que o mais legal da história é como que eu conheço o Rubens, né? Eu fui voltando um pouquinho Eles plantaram a semente no começo do programa. Olha, tem uma história legal aqui. E aí? Eu acho que eu conheço o Rubens, eu fui estagiário do Rubens, né? Então, durante a época da faculdade, o Rubens tinha uma construtora, eu trabalhava com 3D, atendia grandes arquitetos do Brasil. Porque você é muito mais jovem que ele, né? Não muito. E geralmente é o chefe que põe o estagiário no chão, aqui é o contrário. E eu fui estagiário dele, trabalhei 2 anos com a construtora dele, e quando acabei a faculdade, a gente já tinha desenvolvido uma relação ali, e eu falei, pô, Rubens, a gente precisa pensar em alguma coisa. A gente já tinha, como eu pegava muito trabalho, muito 3D, com grandes arquitetos, já tinha identificado que espaços com lareira tendia a se tornar uma novidade, e que mais arquitetos estavam colocando dentro do projeto, né? E aí a ideia foi assim, vamos pegar essa parte de projeto que eu tenho, a parte de construção que você tem, vamos criar uma empresa que crie e construa esses lounges. E aí a gente começou, tentamos, mas a gente não conseguia escalar, a gente viu que já ia ter uma dificuldade em estar escalando isso, e a gente tentou produtificar isso com o Tacho. E inevitavelmente que a gente começou no digital, já no Instagram, começamos a vender muito bem, Brasil inteiro, Brasil todo, e sempre os clientes mandavam pra gente as fotos com cadeiras ao redor, com poltronas ao redor, e a gente tem uma oportunidade de mercado que não só a lareira, a gente pode não só vender a lareira, mas a gente pode vender toda a área ali pro cliente. E aí a gente conseguiu produtificar o que a gente já queria, que era construir o lounge, com produtos que fossem escaláveis e que a gente conseguisse vender de maneira online. Eu acho que o pulo do gato da Ecoflame, que a gente sabia muito bem ali quando a gente montou, qual era tipo o produto para o cliente. A gente sabia muito bem qual era tipo de produto para o cliente certo. E como a gente vinha de um modelo, eu acho legal isso, porque tem muita gente que acha que o digital é muito difícil, né? A gente não vivia no digital também. A gente trabalhava com obra, projeto, mas era bem físico, né?
E a gente sabia bem do produto, a gente falava, cara, a gente não consegue sair desse modelo. A gente faz um projeto, daí tem que pegar o outro, a gente não consegue escalar. Como que eu escalo isso daqui? Como que eu vivo um produto que eu consigo escalar? Eu ia pegar uma obra, pegava 2, 3 projetos de lareira lá para construir. É porque não tem aquela escalabilidade habitual do meio digital, né? Não tem, daí eu escalo 4 obras, são 4 problemas também a mais. Eu não consigo diminuir o número de problemas. E aí a gente olhou mais ou menos para a estética arquitetônica, que a gente sempre trabalhava com grandes arquitetos, os maiores arquitetos do Brasil. Para mim foi uma honra ter uma escola com eles, para o Matheus também. E a gente soube bem identificar que tipo de mobiliário, que tipo de produto ia ter fit com aquele público. E quando a gente lança produto aí é o pulo do gato, o produto certo com o cliente, o que ele quer, e você consegue colocar uma autoridade em cima disso, aí veio o DNVB, aí vem exatamente o que a gente está falando, a escala. E a gente começou a enviar um produto, que a gente começou com um produto, e aí começou a virar meio que viral. Foi meio que os clientes estavam meio com atitude de fãs, tipo, curtindo, mandando foto, um monte de momento pra gente. Quero a cadeira, quero a poltrona, quero... Porque é a parte externa, né? A parte externa. E a pandemia, né? Você se transforma numa marca, né? Você vira uma referência naquele elemento. Você vira um desejo. E eu acho que a pandemia, a gente não pode desconsiderar que a gente fez isso exatamente na pandemia. E na pandemia, as pessoas elas estavam criando um novo ponto de vista, né? Como olhar a vida para a pandemia. Muitas pessoas, todo mundo ficou em casa, mas todo mundo mudou um pouco o mindset do que é viver, né? Do que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é o quê? Grandes momentos, grandes coisas ou grandes momentos juntos? E eu acho que os nossos produtos, eles proporcionam momentos que eu acho que são os que a gente lembra pra vida inteira, né? Com pai, com mãe, com filho, correndo. É porque você me fala de lareira ou de lounge, pra mim, na verdade, não é o produto em si, é o evento que ele tá proporcionando, é a reunião. E a gente bate muito nessa tecla. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar várias sequências de times corretos. Lançamos no momento que estava surgindo a ideia do espaço da área de fogo na casa, com um produto que não tinha no mercado, que a gente tentou passar um pouco da nossa vibe, ser um produto diferente do que já existia, com uma vibe um pouco mais jovem. A pandemia depois também foi um fator para a gente primordial, porque é o momento que as pessoas pararam de viajar, pararam de sair restaurantes e começaram a investir dentro de casa, porque era o momento que era o local que elas estavam passando a maior parte do tempo. Então acho que foram uma sequência ali de acertos e de acertos de time que fizeram com que a Ecoflame ela ganhasse uma proporção, acho que, no cenário. Não é só o cliente certo, né? É a empresa certa no momento certo, é o time, é tudo acontecendo, isso alavanca muito o poder dos negócios, né? E vocês tiveram várias parcerias, eu tô vendo aqui na nossa sequência aqui de pauta, com nomes que são muito conhecidos, como Ana Hickman, Luan Santana, Giovanna Antonelli, Bruno Gagliasso. Até hoje eu não sei pronunciar o nome do rapaz direito, né? Eu acho que essa é uma resistência dos homens mesmo, não conseguir pronunciar o nome dele. Eu bloqueio o nome desse cara. E como que é essa questão dessas parcerias com esses nomes famosos? O quanto isso tem de peso no negócio? Então, como a gente se posicionou bem no começo e fez um produto que no momento certo, que você falou, o mais legal disso é que eles vinham mandando mensagem. E pra gente era... Caraca. É meio legal, porque, pô, vinha Sorocaba, Ana Hickman, você fala só nomes, Lua Santana ligando. Então, a gente falava, caraca, é um produto realmente, é uma coisa que realmente pegou, virou a tendência. Eu falei até isso na Casa Cor, falei para uma das diretoras da Casa Cor, eu falei, cara, o que eu posso te falar, realmente virou tendência. Os arquitetos estão utilizando, realmente estão utilizando nas casas, são peças fáceis de você colocar e você cria um espaço que você vai ser muito aconchegante para receber gente. Então, foi viral, está sendo ainda. Então, essas parcerias, maioria, 99%, todas vieram mandando mensagem. Gente, quero isso, amei, quero muito isso daqui. E a gente sempre teve uma relação muito massa com todos os clientes. Se você vê o nosso atendimento, convido vocês a irem lá, vocês são do interior também, passar lá. Você vai ver que o atendimento lá é muito humanizado, a vibe da empresa é outra. A gente tem um atendimento muito fera para o digital, é tudo humanizado. E veio assim, através deles, eu acho que
Foi natural isso. Como é que é esse desafio de manter esse caráter humanizado para uma empresa que está digital? Porque assim, acho que não tem ninguém que nunca tenha passado por uma experiência negativa de um atendimento digital, né? Porque normalmente você vai automatizando esse processo e quando você vê tá tudo tão digital no sentido de automatizado que você está conversando com chatbots, com algoritmos de respostas já pré-programados. E esses dias eu precisava desesperadamente falar com uma companhia aérea por conta de um problema com passagem. Eu não conseguia sair da rede de robôs que ela montou, eu não consegui bater no atendente humano de jeito nenhum. No fim, a Josiane teve que ir no aeroporto para bater no atendimento pessoal, porque eu não conseguia chegar no ser humano. E vocês estão escalando, né, o volume de entregas. Como é que mantém essa pegada? Então, somos humanos no meio digital. A gente estava num curso de uma imersão que chama G4. pessoal bem conhecido. Sou fã deles. Geniais. E a gente teve até uma mentoria com um engenheiro do Nubank, que ele falou de squads, né? O Nubank, quando você liga lá, o cara vai te responder, independente de que setor que seja, né? Tipo, o cara vai saber a resposta. Porque eles trabalham com o setor de squads, que são 7 pessoas, cada um entende de uma área e eles estão sempre juntos igual numa mesa. Você de uma coisa, eu de uma coisa, eu de uma coisa, cada um entende de uma coisa. E isso você consegue atender rápido o que o cliente quer. Você sempre tem todo mundo meio que sabendo o que o cliente quer e em cima desses squads você tem um head que vai coordenar tudo isso. Então a gente tenta moldar nosso time, nossa equipe inteira, o nível de engajamento do nosso time é muito alto para todo mundo ter o mesmo viés da empresa. Então você vai ter sempre o mesmo timbre na empresa toda. Então é muito aberto os números lá para toda a empresa. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem que saber de tudo, todo mundo tem que saber a cultura, o valor, o que o cliente é, quem é o cliente, o que ele quer, qual é o mais importante para o cliente. Então acho que quando você cria esse timbre, eu vou falar esse timbre na empresa toda, fica muito mais fácil do cara te atender, qualquer pessoa te atender e dar a resposta que você precisa. Porque a pessoa está a poucos passos aqui da pessoa de tirar uma resposta, te atender humanizado e não ser apenas um sistema que vai te atender. Eu acho que não existe certo e errado no digital. Acho que esse atendimento por Instagram, por WhatsApp é algo que é muito novo. Então não adianta alguém chegar e falar que tem um padrão, que tem algo que é... Eu acho que tem um certo para aquela empresa, para aquele tipo de atendimento, para aquele tipo de público, para aquele tipo de perfil, né? Então, o que a gente sempre tenta fazer, a nossa mentalidade é muito voltada para o growth. E a mentalidade do growth é faz, testa e vê o resultado rápido. Deu certo? Você continua. Errou? Não foi o resultado que a gente estava imaginando? Para, corrige e testa algo diferente. Então, o nosso atendimento, ele é sempre constante, né? A gente tem um padrão de atendimento, mas se eu for falar, o padrão de atendimento hoje é o mesmo de ontem? Não é. Assim como amanhã também não vai ser, porque a gente está sempre constante, sempre tem uma ferramenta nova que ajuda a gente a otimizar e melhorar algum processo. Às vezes uma automação, se ela for bem feita, faz parte do marketing 5.0 e é válido, mas ela tem que ser bem feita, tem que ser bem planejada, bem pensada. O atendimento humanizado tem que ser feito com um especialista. Então esse especialista, a partir do momento que ele se vende, ele fala que ele é um especialista, ele tem que ser um especialista. Então atendimentos constantes, com objeções, com produto, com material. E aí eu acho que essa é a construção de toda uma diferença de um ecossistema nosso do atendimento que faz com que a Eco seja um diferencial dentro do nicho que a gente trabalha de móveis externos, né? Hoje o padrão é aquele arquiteto, lojista, revenda, a gente foi para o cliente final. A partir do momento que a gente escolhe que a gente vai trabalhar com o cliente final, a gente entendendo que vai vir cliente direto para o Instagram, para o WhatsApp, que é o nosso principal canal de atendimento, a gente precisa investir muito nesse atendimento, né? Então a gente faz muito, testa muito, corrige rápido, e eu acho que é isso que é o diferencial nosso, estar acompanhando de perto todos os dias. Eu queria saber sobre as aprendizagens que eles tiveram, os erros e aprendizagens. A minha pergunta conecta com essa. Tá bom. Dentro desse conceito dos erros e de aprendizagens, porque vocês estão relatando um negócio de sucesso, né, que começou recentemente. Toda empresa que passa por esse processo de crescimento tem um certo descompasso interno, porque de repente começou a vender muito, tem que puxar a de produção. Como é que foi esse aprendizado, os erros, os desafios de manter assim, olha, agora a gente está começando a vender bastante, está aparecendo a Ana Hickman aqui fazendo pedido comigo, e ela vai polarizar, vai chamar mais gente ainda. Como é que é para manter a toada, não deixar cair, manter o produto, a capacidade de entrega e tudo mais? Eu acho que esses descompassos, eles continuam acontecendo no dia a dia, eles vão continuar acontecendo. Eu acho que o principal diferencial que todo mundo entende
lá dentro da Eco, é quando o Rubens estava comentando que todo mundo sabe os números, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe quanto está vendendo, quantos produtos estão sendo feitos, quais são as novas parcerias que a gente está fazendo, os produtos que a gente está lançando. Então todo mundo já entendeu qual é o nosso viés, qual é a nossa vibe, qual que é. Então, eu acho que assim, problema sempre vai acontecer. Acho que não existe uma empresa que não tenha, que seja 100% perfeito. Eu acho que a gente tem que ter... E o nosso time é um time muito engajado, com boas intenções, que sempre quando acontece, por exemplo, uma Ana Hickman acaba postando que sai um pouco do nosso planejado, do escopo que a gente estava imaginando, todo mundo sabe que é em prol da empresa, né? Não é aquela desorganização boa, que é o que faz a empresa continuar crescendo. Eu ouvindo, né, o Matheus falar assim, eu sinto uma leveza, sabe? Como se empreender é leve, Tranquilidade, é tranquilo. né? Eles não ficam estressados, eu Eles acho, não né? ficam. Na empresa, ela tem todos uns grafites, frases bem enfáticas nossas, né? Que é pra conectar realmente quem chega e quem tá vindo com o que a gente pensa, né? Tem uma frase que tá escrito que é a ordem e progresso, né? Na nossa é progresso e depois a ordem. Então, às vezes a ordem, ela burocratiza muito o progresso. E ela impede o crescimento. E ela impede o crescimento. Então, a gente é muito fã do testa, deu certo, escala. Testa, errou, vamos testar de novo. Então, acho que se isso tá na mentalidade, você falou assim, vocês não estressam. Óbvio que a gente estressa, mas se você pensa que você tá testando tudo, você não errou nunca. Então, mas eu queria trazer exatamente esse processo para mostrar que a mentalidade também influencia em todo esse resultado que vocês estão construindo, né? O que a gente tenta fazer é deixar leve, né? E eu tento levar pra vida que o que a gente faz ali no dia a dia tem que ser leve, né? Porque problemas, eles vão acontecer, problemas tem na empresa, problemas tem em casa, problemas tem com a minha esposa, problemas tem com todo mundo, vai ter problema, né? Então, eu posso ter duas maneiras de enxergar o problema. O problema aconteceu, faz parte do dia a dia, eu vou tentar corrigir, ou eu posso me trazer aquele problema pra dentro de mim e não fazer mais nada, o mundo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende já que o problema ele vai acontecer, que faz parte do dia a dia, não tem como não ter problemas. Eu tento, assim... Pô, vamos acho que essa é uma pegada, porque assim, empreender no Brasil, todo mundo diz, né? A gente já tá cansado de ouvir isso. É um desafio empreender, no Brasil é ainda mais difícil. Só que eu acho que esse é um pensamento que a gente precisa mudar, né? Porque na verdade empreender é desafiador, mas tem a lente que você vai usar. Você quer entender isso como um grande desafio, ou você quer olhar por uma questão de oportunidade, de progresso, de leveza, que faz parte da vida. Como que você quer olhar pra essa questão? Mas aí eu faço uma pergunta. O que não é desafiador? Né? Às vezes um casamento é desafiador. São duas pessoas que vieram de realidades diferentes e que estão ali naquele momento que, né? Que um tem que se entregar, que vão ter problemas, vão ter filhos, vão ter... Família é desafiador. Né? Você cuidar, criar um filho é desafiador. Então acho que a vida ela é feita de... A vida, os problemas e os desafios, eles estão presentes no nosso dia a dia. O resultado que a gente vai ter vai ser como que a gente vai pegar esse problema, esses desafios e solucioná-los e não deixar com que eles sejam um problema que a gente não consiga estar evoluindo. Até porque é a gente que tá escolhendo ter esse problema, né? Isso acho que é muito lúcido pra gente. Pô, eu quero escolher ter esse problema. Eu quero empreender. Eu empreendo já faz um tempo, jovem, mas mesmo assim eu sempre foi de mim querer gerar esse movimento. Com as possibilidades que eu tinha, querendo mudar minha realidade, eu acho que essa era a dor mais forte pra mim, querer mudar a sua realidade. Eu acho que os problemas, se você tem muito em mente que vai ter problema, acho que não vai ter problema, se você já sabe do problema. Então acho que eu e o Matheus, a gente é muito atrelado nisso, independente de perdas, ganhos, não vai ser isso que a gente vai se botar o nosso sentimento na balança ali, nosso sentimento não tá, tem problema, a gente tem que resolver, tem que ser feito, vamos fazer. Então acho que o growth ajuda muito, a mentalidade de growth é pouco utilizada na metodologia de faculdades, escolas, ensino, a gente vê mais na internet, o pessoal comentando, então faz o que precisa ser feito, independente se você gosta, se não gosta, é isso que tá o progresso. Eu acho que tem que fazer. E medir, não tem como crescer sem medir, né? Tudo que mede... Olha só, vocês estão ouvindo aqui os meninos falarem sobre os resultados, sobre as conquistas, sobre tudo aquilo que eles construíram, né?
Mas se liga que o que eles acabaram de falar é a grande chave. O processo começa na mentalidade. E para quem está acompanhando o programa e falou, poxa vida, encontrei minha meta de vida, eu vou montar uma DNVB. Por onde que começa? Quais são as dicas que vocês dão, assim, passo a passo? Manual prático da sua própria DNVB de Passo sucesso a passo. em 5 etapas. Eu vou falar um passo a passo porque eu sou fã da metodologia. Acho que essa metodologia ela tem que ser espalhada o máximo possível, principalmente para pessoas que elas têm um viés mais artístico. Eu acho que é ótimo porque ela consegue visualizar a marca. Passo a passo. Primeiro você precisa escolher um público que você vai comunicar. De preferência um público que você conheça, que você tenha afinidade, que você tenha no mínimo um fit, que você sabe o que ele gosta, o que ele quer. Para esse público você vai ver a demanda de produto. Qual produto você tem. Desse produto você vai precisar saber como eu fabrico esse produto, como eu produzo esse produto. Você vai ser uma indústria local, brasileira, você vai ser na China, você vai ser nos Estados Unidos, você vai importar, que tipo de produto você tem que fazer. Aí você vai validar o seu produto. Você não vai só vender, você precisa testar. Será que meu produto realmente é bom? Você vai testar em locais, fazer amostragens, a gente fala do MVP, né? O produto viável. Você testa um produto primeiro. Beleza, testei, meu produto tá validado, tá legal, agora eu vou escalar. Então você vai escolher os grandes líderes ou pessoas influentes da área que vá fazer relevância para o seu tipo de público. Você vai tentar conectar, se você não tem verba, se não tem caixa, você vai tentar dar um percentual de vendas para essa influência, para essa pessoa, para essa autoridade. Até você ter um caixa e você começar a contratar novas influências, novas lojas e ganhar essa tração. Então o processo é escolher um público, escolher o produto, validar o produto, escolher uma pessoa influente, escolher autoridades, criar um bom produto, testar esse produto e escalar o produto. Depois que você escalar esse produto e você já tiver essa autoridade, as mídias e você conseguir produzir muito conteúdo, que naturalmente essa conexão da marca, aí eu acho que você já começa a jogar o 2.0, que é você, agora como eu cuido da marca? Como eu consigo escalar mais ainda? Como eu internalizo, eu faço lojas, como eu crio processos físicos, como eu consigo mudar os meus canais. Mas por uma DNVB, eu acredito que pessoas com boas ideias, com boas ideias e conhecendo o público, eu acho que você já consegue criar um bom produto e mostrar isso de um jeito diferente que as grandes marcas têm. Porque elas têm muitas travas, as marcas. A gente tem grandes marcas que dominam boa porcentagem do mercado. Se você vê que tem espaço para você criar um produto com uma marca que comunique mais do que existem muitos mais produtos que a gente pode criar do que a gente imagina. A gente é muito bloqueado nessa pegada, já tem, isso aqui que eu já tenho, mas alguém já faz. Cara, dá para você fazer e comunicar diferente do que comunicam. Hoje a gente não tá olhando mais para tanto. Eu posso ser meio para outras pessoas parecerem que não é, mas a gente não olha tanto mais só pro preço, mas sim para valor. Então muitas pessoas olham como que foi feito o produto, quem faz o produto, é sustentável, não é, como é feito. Então essa comunicação eu acho que é muito importante. Algumas indústrias e algumas marcas não comunicam isso, então dependendo da sua marca você pode comunicar de um jeito diferente que vá conectar mais. Então, para mim, no Brasil, é uma das áreas que mais tem para crescer a criação de marcas próprias, que são o futuro da autoridade. A gente já começa a ver isso rápido nos influenciadores ganhando marcas. Vejam todos os influenciadores hoje que estão criando suas marcas. Então, é uma crescente gigantesca nos próximos 3, 4 anos a criação de marcas para influenciadores. Complementando aqui o que a questão da marca para o consumidor direto. Muito bom. Complementando, acho que a aula que o Rubens deu aqui, que acho que são pontos muito relevantes e significativos, eu acrescento dois pontos que eu acho que são chaves para a consolidação e estruturação de uma marca. O foco no cliente, na experiência do cliente, e a metodologia Growth, que foi o que a gente estava conversando. Quando você coloca o cliente no centro, você sabe que hoje é muito fácil você criar um produto e escalar ele e vender, né? Na internet. Você vai vender, você vai ganhar, vai ter retorno, vai ter receita, vai ter faturamento. Mas isso aí em 2, 3 meses não é saudável, porque no mesmo tempo que você cresce, você cai, né? Porque hoje tá muito fácil para você indicar para alguém, para você falar bem, falar mal. Tem até uma ideia que é mais ou menos assim: para alguém falar bem de você, né? Para 10 pessoas, de 10 pessoas que compram, uma fala bem. Agora, de 10 pessoas que compram e tem uma experiência ruim, as 10 falam mal e não te indicam. Então, eu acho que
o foco no cliente nosso, a gente bate muito nessa tecla de ter uma experiência completa, desde o primeiro contato que o cliente tem com a marca, atendimento, venda, pós-venda, se tem algum problema na resolução do problema. Então, a experiência do cliente é algo que é um fator diferencial nosso, e eu acho que a metodologia Growth também. Né? O que é a metodologia Growth? Para quem tá ouvindo e nunca, né, assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. O que eles estão falando lá? Acho que a metodologia Growth é a metodologia que é voltada pro crescimento. Então, testa, faz, deu certo, continua, escala, deu errado, muda, faz testes. Isso com base em resultados, com base em dados, com base em análises, né? Nada tirado da cabeça, tudo tem um porquê você está fazendo aquilo. Mas eu acho que é ter um insight rápido, testar rápido, errar rápido ou acertar rápido. E aí, se você já viu que está escalando, né? Progride, investe, dá mais tração e dá mais força para aquilo que está dando certo. Para o que deu errado, você já tira de campo ou muda, faz algum ajuste até ele ir acertando. Então, isso é algo que é muito forte. Eu acho que em empresas novas é muito mais fácil, né? Hoje você vai, por exemplo, pegar uma empresa grande e vai lançar um produto. Cara, tem que passar por processos, por etapas, é um lançamento de 2-3 anos. Se esse produto deu errado, você perdeu 2-3 anos que você poderia já ter testado vários produtos e ter se achado vários produtos campeões nesse mesmo período. O Growth tem uma frase que fala que é parecido com o que você comentou. Growth não é uma metodologia. Ele é um modo de você ver um negócio. É uma mentalidade. Ouvindo a descrição, me dá essa questão realmente, é um estilo de vida quase, um formato de... É um formato... Um padrão de ação, né? Não, é uma metodologia. Você não vai falar, faz isso daqui. Mas é um modo que você vê, a mentalidade que você vê a empresa. É um mindset, né? É a mentalidade que você vê a empresa, que é para crescimento, né? Então, se você tá focado em crescer, pensa só, se você só tá focado em crescer a empresa, não tem opção, ela não tá crescendo, né? Você vai corrigir exatamente o que tem que fazer para crescer, independente do seu ego, independente do... eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Você vai olhar o que cresce, mas como que você vai olhar o que você cresce? Tem que medir. Então, a primeira coisa para você fazer é instalar inputs para você poder medir. Pô, isso dá certo, isso aqui não dá, isso aqui, pô, descarte isso daqui. Então, acho que se você que tem uma empresa aí há um tempo e você não mede, que é comum, né? A gente vê empresas que você já tem um baita de um tempo e você não cria os seus KPIs para você medir. Quantas pessoas visitaram minha loja? Quantas pessoas vieram aqui no meu restaurante, no meu bar? E qual deu certo? Mas que dia que deu certo? Qual produto que vendeu mais naquele dia? Mas o que eu fiz? Então, às vezes é só a gente medir o que a gente fez e repetir o que deu certo, que já é a mentalidade growth. Independente se é milhões, se é mil, independente. Essa que é a mentalidade de você ver o seu negócio. Acho que é muito legal porque as pessoas elas olham a Ecoflame só talvez o Instagram, o que a gente comunica, e acham que a Ecoflame é aquilo. É por trás do Instagram, a foto que vai subir, o horário do post. Assim, a gente tem uma série de fatores ali, série de dados de KPIs que a gente analisa até ter a tomada de decisão que a gente vai fazer. Então, eu acho que a gente é uma empresa muito analítica, né? Que as pessoas elas só veem a pontinha do iceberg do que está acontecendo ali de fato. Mas nos bastidores a gente tem uma baita de uma equipe, de um bom time, que entrega pra gente vários e inúmeros KPIs, métricas, dados, análises, resultados, pra gente ter a tomada de decisão. Então, tudo que a gente faz, se a gente vai acertar ou se a gente vai errar, a gente não sabe. Mas é tudo baseado e pautada em números, em métricas, em dados. Isso aí diminui a chance de erro, aumenta a chance de acerto. Se a gente errou, a gente para, corrige, muda. Se a gente acertou, a gente continua e dá tração e dá escala. Né? Então, acho que não é só também a mentalidade. Eu acho que também você ter uma parte analítica, uma parte de dados, de análise desses dados, e elas serem feitas, as próximas tomadas de decisões serem feitas com base nessas ações. E o time de vocês está presencial? Eles não estão... 100% presencial. Ajuda muito no dia a dia, nas conversas, né? O escritório nosso ele é um escritório aberto. Então, o comercial está conversando com o marketing, que está conversando com a logística, que está conversando com o financeiro, que está conversando com todo mundo ali. Se algo deu, né, não tá funcionando, marketing já vai, já conversa, já muda, já corrige, já vê o que aconteceu, para ter uma comunicação rápida, né? A gente, em alguns momentos, a gente tentou trazer, né, deixar um pouco, não trazer, mas deixar um pouco o home office, e a gente viu que não dá certo. Se a gente quer escalar, eu preciso do time ali, porque as conversas, elas precisam ser em real time. Então, a gente não consegue, eu acho que
Eu acho que se é uma empresa maior, que já tem processos estruturados, que já está um pouco mais consolidada, eu acho que o home office é uma ótima ferramenta de trabalho. Mas no estágio que a gente tá, a gente viu que não funciona. Mas o engraçado é que a gente tá falando aqui, assim, tá falando bonito, mas se você parar pra pensar, não mudou nada de quando começou, era eu e o Matheus. E a gente fazia exatamente a mesma coisa que hoje, que a gente tá com quase 80 pessoas. Então, óbvio, fica muito mais fácil, com um time com muito mais capacidade, mais tração, mas não são grandes coisas que a gente tá falando. Nome bonito, growth, coisa, mas às vezes é olhar só pra onde tem que olhar e fazer. É um Instagram, não vamos crescer muito. É um Instagram, é um canal que todo mundo pode fazer e é uma comunicação que todo mundo pode fazer. Então, não precisa já ser grande, dá pra ir construindo. Foi 1 ano e meio que deu pra gente fazer até aqui. Nosso próximo 1 ano e meio, acho que a gente vai dar 3 vezes mais o salto. Mas esse 1 ano e meio, acho que foi muito legal pra gente aprender mesmo, porque a gente queria sair de um mercado conservador e a gente realmente conseguiu sair e ir pro digital e escalar. O que eu fiquei mais feliz foi que a gente conseguiu pegar expertises nossas das experiências anteriores e entrou num nicho que a gente não tava, né, que seria o mobiliário, e a gente colocou nosso tempero no mercado que as pessoas falavam assim, cara, mas por que vocês fizeram isso? Eu falei, Matheus, a gente fala, cara, a gente não sabe também. A gente só fez... Aconteceu. A gente fez pela nossa experiência... Feeling. Pelo feeling que a gente tinha anterior. Então, acho que é muito legal as pessoas mudarem também de cenário, de local, porque elas vão com experiências que elas têm anteriores, que nem sempre o mercado tem aquelas experiências. Então, são pontos de vista. Minha esposa é veterinária. E, cara, o que eu pego de referência dela, tipo, na clínica, eu vou na clínica, ela começa a me passar, eu pego referência e falo, nossa, se a gente fizesse... Sabe, coisa nada a ver, né? Eu viajo, né? Então, eu acho isso sensacional quando você joga num digital e você coloca escala, porque você cria métodos que não existiam. O nosso processo logístico, a gente foi apresentar para uma transportadora e eles falam, caraca, cara, como vocês entregam isso para São Paulo em 2 dias? Eu falo, a gente faz assim, assim. Ele falou, não... Por que você faz isso? Porque eu faço. Deu certo. Então continua. Então são coisas que a gente... Eu acho que testando. Hoje a gente tá com uma estrutura legal, da hora falar do jeito que tá e pra onde vai, mas quando começou era eu e o Matheus. Então não tinha investidor, não tinha nada, R$0, era a gente mesmo. Então... A gente que entregava. Muitas vezes... Mas eu acho que o processo é esse, natural, né? Natural. E assim, a questão agora com 80 pessoas, o desafio é manter a cultura, né? Essa cultura que tá ali com vocês. A gente teve a semana passada com o Thiago Negro lá, e ele disse que essa foi um grande desafio para ele, assim. Quando ele tinha 5 pessoas que andavam com ele todos os dias, os caras estavam com a cultura incutida. E quando ele cresceu muito rápido, as coisas meio que se perderam, né? Você vai engolindo a cultura que existe, né? Porque a cultura também é construída por maioria. E de repente a maioria agora não vem daquela cultura que nós estávamos. E isso trouxe um aprendizado para ele significativo, né? Teve até um tanto de demissões que rolou, várias questões ali e tal, né? De críticas. Mas as demissões foram parte da estratégia dele para retomar, provavelmente, um negócio ali que ele percebeu que ele estava meio que fora. E aí, essa é a minha pergunta, assim, como é que é esse processo? Porque, em 1 ano e meio, vocês saíram de vocês 2 para 80, e acredito que para mais 1 ano e meio, vocês querem... A gente fala que a cultura é baseada pelo jeito que a gente comunica, pelo jeito que contrata e manda embora, né? Então, as pessoas, elas olham muito isso para construir essa cultura dentro da empresa, mas a gente escolhe muito bem os líderes que ter fit com a gente, com a marca. Então, se os líderes estão muito bem alinhados com a gente, líder de cada squad, é difícil a gente fugir. Então, a gente sempre tem reuniões, alinhamentos com os líderes de cada time, muito mais com o nosso fit, com a nossa energia, da cultura da empresa, do que às vezes só dados técnicos, porque as pessoas que a gente está tentando trazer são pessoas muito C-levels. Eu acho que isso que a gente está acertando, a gente está trazendo grandes pessoas de grandes companhias para poder escalar um negócio mais rápido e mais assertivo. Pessoas que já fizeram no negócio e a gente trouxe para dentro, mais pessoas que tenham nosso fit cultural. Não adianta, gente, uma pessoa que não tem o fit cultural, você não vai conseguir converter ela para fazer, pensa desse jeito. É mais difícil você converter uma pessoa a pensar diferente do que ela saber fazer. Então, acho que isso a gente escolhe a dedo
pessoas que têm bem a nossa vibe, entendem o estilo, menos burocracia, o estilo da empresa. Eu acho que esse é o jeito da gente se blindar. Mas Thiago Nigro tá sofrendo isso, não acho que a gente não vai sofrer, acho que a gente vai sofrer também. Hoje eu acho que a gente tá um pouco mais blindado para isso, porque o volume não tá nem comparando com o do Nigro. Acho que a maior dificuldade que a gente tem são pessoas, né? Porque a gente tem ali pessoas que vieram de realidades diferentes, que estão ali no mesmo dia, pessoas que vivem realidades diferentes, pessoas que tiveram criações, educação diferente. Uma tem uma família super estruturada, que pôde estudar numa escola, numa faculdade particular. A outra talvez ali não tem nem pai e mãe, cresceu sem pai e mãe. Então são realidades diferentes, pessoas que estão ali naquele momento passando por problemas diferentes. Uma tá super bem, a outra brigou com o namorado, com a namorada e não tá. E a partir do momento que ela entra ali pra dentro, ela tem que viver uma realidade em busca de um outro propósito. Então eu acho que a principal dificuldade, acho que todo mundo tem, né? Todas as empresas têm, eu acho que sempre vai ser com pessoas. A gente tenta, eu falo assim, eu passo muito mais tempo lá do que com a minha noiva, né? E acho que todo mundo tá muito mais tempo ali do que com a própria família. Então a gente tenta deixar o ambiente leve, né? A gente tenta que não seja algo pesado, carregado. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, acho que a gente não... É algo do dia a dia. Mas, e assim, a partir do momento que a pessoa já vai estar ali a maior parte do tempo, o que a gente consegue fazer para que ela esteja leve ali e que entenda? Então, acho que assim, a partir do momento que a gente abre o número, como que tá a situação, como se a gente tá vendendo, se não tá, se deu certo, quantos pedidos a gente fez, quantos produtos estão saindo, eu acho que a pessoa ela consegue entender ali um pouco do porquê que ela tá entrando e tá indo ali todos os dias, né? Isso não é só a empresa do Matheus e do Rubens. Acho que cada um ali tem... A gente fala assim, todo mundo tem que ter um pouquinho de senso de responsabilidade, um pouquinho do senso de dono. Se dá certo, não foi o Matheus e o Rubens que fez dar certo, né? Foi todo mundo. Acho que se dá errado também. Acho que tem que ter essa divisão de responsabilidade. Acho que todo mundo... É isso que a gente tenta passar para que todo mundo realmente, de fato, compre a nossa ideia e a gente também compra a ideia deles. E tem uma frase lá na empresa que é: procura-se futuro sócio dentro da empresa. Então a gente estimula muito isso neles mesmo. Eu achei legal essa questão da gestão aberta que vocês colocaram. Os números são abertos, são de conhecimento. Tem um painel na sala ali que todo mundo pode passar e ver quanto que tá vendendo em real time. Porque o padrão, pelo menos que me parece, geralmente é não a abertura dos números, né? Muitas empresas têm medo de dizer, olha, a gente está faturando X ou estamos atendendo tantos clientes, por talvez receio de como essa informação, que tipo de impressão isso pode causar na equipe, nos colaboradores. Eu acho que as empresas mais tradicionais, Ivan. Mas eu acho que a maioria ainda não tem números abertos. Acho que me atrevo a fazer essa conjectura, que a maioria ainda não tem. Mas aí 2 perguntas: por que números abertos e como que foi essa experiência como que o time recebe isso? Se vocês já tiveram algum problema? Qual que é o sentido de abrir tudo? Você fazer parte e você ver o que você fez. Então todo mundo ali sente parte do que eu fiz. Eu fiz tanto para entregar isso. Não só em valor, mas no que a pessoa fez ali, no que ela contribuiu. Eu só acredito em avanço quando você vê realmente o que você mudou e qual a sua recompensa para isso. Seja a recompensa monetária, seja a recompensa de pessoal, palavra. Então acho que a gente consegue criar um hub ali, coletivo, de agradecimento e de venda dos avanços. Puta, é muito animal a gente falar, cresce 30% todo mês, cresce 20% e a gente tá nessa onda de crescer e todo mundo construir. Eu acho que é igual a gente jogar futebol e não saber como tá o jogo, né? O time não tá sabendo se tá ganhando ou se tá perdendo. Então acho que... Por que eu vou fazer, né? Por que eu vou atacar? Por que eu vou atacar? Por que eu vou chutar pro gol? Não sei quanto tá. Eu vou defender ou vou chutar? O que eu faço? Então acho que aquilo ali é meio que o time trabalha junto. Todo mundo sabe tudo. E ali a gente tem uma política muito de crescer. As pessoas crescerem, independentes número. As contratações, elas são para isso. Eu acho que o RH hoje ele é um pouco subestimado no tipo de perfil das pessoas que ela tem que ser. Você tem que escolher pessoas que querem, não pessoas que sabem. Então acho que quando você tem um lugar que você tem um ambiente propício para elas crescerem, eu acho que ali a gente tenta crescer. Então procura esse futuro sócio lá dentro. A gente quer que seja alguém que começou a primeira coisa lá, para isso ser o exemplo para todo mundo. Você pode conseguir, eu consegui assim, eu saí
Criei minha empresa do nada, estagiário, quebrei meus paradigmas mentais, quebrei minhas cognições, fui tentando, me ferrando. Mas eu acho que se a gente puder passar isso para todo mundo pode estar aqui junto com a gente, eu acho que esse é o espírito que faz uma empresa vencedora. Todo mundo tá feliz. Não tem... não vou falar todo mundo, mas a gente tem muita taxa de pessoa engajada. É muito massa. Eu fico muito feliz. Eu chego lá e falo assim, caraca, cara, não preciso nem lucrar, não precisa nem vender. Só de ver o time feliz, correndo mais que você... O que eu acho que acho que assim, a abertura de um número, entender por que a pessoa tá trabalhando, porque assim, mais do que um resultado no final do mês, seja ele positivo, seja ele acima do esperado, no esperado, abaixo do esperado, eu acho que é o que a gente fez para esse mês. O que eu não posso, eu prefiro não ter um resultado, né? Eu prefiro ter um resultado abaixo do esperado, mas que todo mundo lutou e fez o máximo, né? Do que, pô, às vezes vendeu, estourou pra caramba. Eu falei, é fácil, é só aumentar o anúncio ali, eu vou vender mais. E aí, pô, o time ali não engaja, não entrega. Então eu prefiro muito, e eu acho que quando a gente abre um número, né, todo mundo sabe ali o que tá acontecendo e todo mundo se engaja em prol de melhorar, em prol de corrigir, em prol de dar o seu melhor. O resultado no final do mês vai ser consequência de N ações. Não vai ser porque eu dei um melhor atendimento que eu vou vender mais. Às vezes acontece algo no cenário... A gente não sofre tanta essa interferência, mas eu tava conversando com um amigo meu que ele participou da empresa dele de capital aberto. E quando deu a guerra da Ucrânia, né, da Rússia e da Ucrânia, as ações despencaram. E ele tava conversando com ele, eu falei, pô, não teve um fator ali que, pô, a minha ação caiu pra caramba, a empresa desvalorizou tantos bilhões, e, pô, mas o meu time tá ali engajado e tal, então não tem problema, né? Porque a gente vai corrigir, a gente vai melhorar, a gente vai voltar no que a gente era, porque o time nosso tá engajado, então não foi o resultado ali no final do mês ou no final do ano que é o resultado que é o que manda a empresa. E vocês trabalham forte políticas de premiação variáveis, bônus? Muito Como forte. É que é essa questão com o time? O time, a gente cria várias políticas de premiação, de bônus, mas se a gente comparar mercado, hoje a gente tem bônus por semanal, tem bônus por meta de mês, se melhorou do mês, se chegar a tanto recebe um bônus, um FII a mais, então a gente tem várias políticas de premiações. Eu não acredito em modelo de negócio que o cara ganha só salário e tá tudo bem. Eu acho que o cara ele não tem que trabalhar pelo salário, ele tem que trabalhar pelo bônus. E o bônus tem que ser maior que o salário, porque ele tem que só querer bater meta, ele só tem que ter bônus. Então, quanto mais a gente trabalhar para isso, para o cara ele conquistar o espaço dele e ele ver que ele fez, acho que aí faz girar a roda. E ele vai se dedicar mais, ele vai fazer mais, ele vai querer mais e ele conquista o que é possível, né? É muito difícil você estar num lugar, eu sentia muito isso, dificuldade antes. Se todo mundo quer realizar sonho e você fala, cara, na minha realidade eu não consigo. Tipo, é impossível eu comprar um carro. Comprar uma moto, é impossível comprar uma moto. Com ganhando isso, eu vou ter que trabalhar 30 meses, 40 meses e não vou conseguir. Então, acho que quando você cria soluções pra ele, cara, beleza, você ganha tanto, mas se a gente fizer isso, você consegue comprar em 2 meses. Quê? Em 2 meses você consegue comprar. Se você fizer isso aqui, esse é o BP, esse é o seu plano pra você fazer. Pô, mas eu acho que eu consigo. Então a pessoa vai lá e consegue. Então, eu acho que isso é a melhor coisa, é você mudar pra mentalidade dele. E aí ele vai lá e fala, pô, eu que fiz isso. Quando você quebra isso aqui, puta, aí fodeu. Aí já era. Aí é recompensa atrás de recompensa. Então, acho que essa mentalidade ajuda muito quem esteja lá. Então, escolher as pessoas certas que tenham, que queiram, acho que ajudou bastante a gente a conseguir. Demais, hein? Agora, essa foi uma aula de negócio. E aí, meninos, qual é a mensagem que vocês deixam aí para os nossos ouvintes? Que eu acho que o resultado, onde a gente vai chegar, eu acho que assim, falando um pouco do que a Eco ela representa hoje, muita gente pergunta pra gente onde a EcoFlame vai chegar. E eu acho que essa mensagem que eu quero dizer, onde a gente vai chegar a gente não sabe, né? Mas onde a gente vai chegar é resultado das ações que a gente já fez, das ações que a gente vai continuar fazendo. Então, quando a gente tem trabalho, boas energias, bons fluidos, o resultado vem naturalmente. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é bom trabalho, boas energias, bons fluidos, o resultado vem de uma maneira natural e leve. Eu acho que a minha mensagem é o que eu vivo, né? Eu só faço o que eu acredito. Eu acho que as pessoas elas têm que acreditar no que elas fazem e quem determina o tamanho do sonho são vocês mesmos. Então acho que acreditem no sonho de vocês, criem a versão de vocês
e vivam o que vocês acreditam. Acho que se você vive o que você acredita, você vai conseguir realizar financeiramente, no seu lado pessoal, em tudo que você precisar. O mais importante é ser feliz. E hoje eu tô no lugar que eu quero, fazendo o que eu quero, amo o que eu faço. Tô muito feliz de estar aqui. E acho que o segredo é acreditar. Muito bom, muito obrigada. Boa. Muito obrigada. Como que a galera Valeu, encontra pessoal. vocês e tudo mais? Instagram da Ecoflame, @EcoflameGarden. O meu pessoal, @Matheus Ferrareto. O meu é Rubens Stuck. Então, bora lá, bora encontrar os meninos aí e entender um pouco mais desse trabalho que eles estão fazendo. Valeu, Ivan. Muito Muito, obrigado. muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vocês pessoal. já sabem, toda segunda-feira é dia de um episódio novo com vocês. Até a próxima.